Olá, tudo bem? Sou o Pedro, do Conselhos do Advogado. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é o princípio da duração razoável do processo. Temos dicas muito boas para vocês hoje. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos tratar da duração razoável do processo, tá? Que está previsto aí no inciso 78 do artigo 5º da Constituição. Inclusive, é o último inciso, né, desse artigo. Tá? O que ele diz? Que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Tá? O direito à duração razoável do processo, ele também está previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil. Tá? O artigo 4º diz que as partes têm direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, o artigo 4º, ele atribui que as partes do processo, ele atribui às partes do processo, tá? Esse prazo razoável, né? Tanto na solução do mérito quanto na execução. Tá? E aí na execução é a satisfação do direito. Então, tanto na fase de conhecimento como na fase de execução, esse instituto, esse princípio, ele deve ser utilizado. Tá bom? Aí você fala assim, mas Pedro, tá ok. Entendi que é direito das partes, a duração razoável do processo. Tá, mas quais são os parâmetros para medir se o meu processo, se ele está com a duração razoável? Tá, primeira coisa que precisa ficar clara, tá, é que a duração razoável do processo, ela não se confunde com a celeridade processual. Tá bom? E com isso, o processo ele pode não ser célere, tá? O que é praticamente a regra nos nossos tribunais. Mas ele deve demorar o tempo estritamente necessário para entrega jurisdicional de qualidade. Tá bom? Então, assim, os parâmetros para medir eventual demora excessiva, ele deve considerar a complexidade da causa, a postura dos litigantes, dos seus patronos, a estrutura e o volume de trabalho do órgão jurisdicional. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora que você vai configurar aí esse atraso na duração razoável do processo, tá? Lembrando que o CNJ, ele emite todo ano relatório com os números da justiça, tá bom? E aí, considerando esse princípio da duração razoável do processo, esses relatórios do CNJ se mostram extremamente importantes, tá? Como parâmetros para medir a duração razoável do processo, tá ok? Aí vocês me perguntam assim, Pedro, mas eu tenho uma outra dúvida. Se o comportamento da outra parte, ela está ofendendo um princípio da duração razoável do processo, existe algum mecanismo que eu possa utilizar para coibir essa prática? Sim. Se o atraso injustificável do processo ele é em razão da má-fé da parte, você pode requerer a aplicação de multa, né, na forma do artigo 80 do Código de Processo Civil, que trata, que trata da má-fé, tá? Da má-fé da parte. Então, além dessa caracterização de má-fé, existe um outro princípio, um outro instituto que eu acho muito mais interessante, que é o pedido de tutela de evidência, que é previsto no inciso 1 do artigo 311 do CPC, tá bom? Então, voltando aqui para a litigância de má-fé, ela está inserida na seção do Código de Processo Civil, que trata da responsabilização das partes por dano processual. Bem interessante isso, né? E aí lá diz que assim, o litigante de má-fé, e aí entre eles considerados aquele que atrasa o processo, ele responde por perdas e danos que causar a outra parte, tá bom? E as hipóteses de configuração da litigância de má-fé, da pessoa ser ou não litigante de má-fé, elas estão previstas lá no artigo 80 do Código de Processo Civil, tá bom? Aí é interessante a gente apontar aqui
a multa prevista no parágrafo 1º, tá? Aí você repara que essa multa, ela é entre 1 e 10% do valor atualizado da causa, tá bom? E aí eu faço uma observação sobre a importância de se atribuir o valor adequado à causa, sob pena da multa de litigância por má-fé, ela ser irrisória, né? Se você coloca um valor da causa muito baixo e que não corresponde à realidade do que você quer, você corre o risco de, em uma eventual condenação da outra parte por má-fé, essa multa também ser irrisória e não se refletir aí em algo efetivo para que você consiga que o seu processo tenha um andamento mais célere, mais rápido. Então, o que eu recomendo, tá bom? A outra parte configurou que ela está atrasando o processo de maneira proposital, peticiona requerendo a multa, requerendo a configuração da litigância de má-fé, tá bom? Aí não pode esquecer de pedir a indenização dos eventuais prejuízos que o seu cliente teve, de pedir honorário advocatício, a despesa que o seu cliente efetuou, tá? E aí junta todos os documentos que comprovem o que você está alegando, tá bom? Não pode esquecer disso, tá? Então provoca o juiz, faça uma petição bem feita, tá? Prova o que você está alegando, não esqueça de fazer todos os pedidos aqui na forma do artigo, e esse é o artigo 81 do Código de Processo Civil, então não esqueça de fazer os pedidos da maneira correta, e também não pode esquecer da tutela de evidência, tá bom? E aí com fundamento no inciso 1 do artigo 311, tá? Que é assim, e a tutela de evidência, vocês sabem que ela é concedida independente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tá? Então, nesse caso, basta que você demonstre o manifesto propósito protelatório da parte. Aí você vai ter aí a sua tutela de evidência concedida e os direitos do seu cliente muito mais protegidos, tá bom? Aí você me fala assim, Pedro, beleza, mas não foi a outra parte. Acho que assim fica melhor. Você fala assim, Pedro, beleza, tá, achei legal, gostei, mas não foi a outra parte que violou o princípio da duração razoável do processo. Foi o juiz. E agora, o que eu faço? Essa hipótese ela é bem mais complicada, né? Sim, porque além dos prazos do juiz, eles não serem prazos próprios, né? Ou seja, eles não geram preclusão temporal quando eles estão descumpridos, é ele que vai julgar seu processo, tá? Então, o que eu recomendo? Só, independente do prazo do juiz ele ser impróprio, tá? O vencimento injustificado, tá? Também tem consequências. Então, que eu vou destacar o adjetivo injustificado, tá? Do vencimento. O vencimento precisa ser injustificado. Por quê? Porque, na regra, o juiz ele vai alegar excesso de trabalho. E o que todos nós sabemos é uma realidade dos nossos tribunais, tá? Então, eu entendo que a melhor solução nesse caso é o diálogo. Tentar resolver esse atraso, esse excesso de prazo, tentar resolver com uma conversa com o próprio juiz ou com os seus assessores. Você pede preferência, explica que o processo está demorando demais, tá? Essa é uma solução que nos meus processos costuma dar resultados rápidos, tá bom? Mas assim, se mesmo após essa análise você ainda tiver convencido que vale a pena brigar com o juiz por causa disso, você pode formalizar uma representação bem instruída e explicada perante o Conselho Nacional de Justiça, tá bom? É o CNJ, ou para a Corregedoria do Tribunal, para que o juiz ele seja afastado do seu processo e aí a remessa vai para o substituto dele legal. E o fundamento disso é o artigo 235 do Código de Processo Civil, tá bom? Aí você me fala assim, Pedro, tá, e o que você acha de cobrar do Poder Judiciário do Estado pela violação da duração razoável do processo? Bom, então, até respira fundo aqui, né? Que assim, apesar de existir a possibilidade do Estado, né, ele responder pelos danos suportados pela parte,
ainda que de natureza moral, no caso da demora do processo, além do tempo razoável, no caso da demora do processo além do tempo razoável, a gente precisaria responsabilizar algum agente do Estado. No caso, em regra, vai ser o juiz. Aí, como a gente falou anteriormente, a duração do processo ela não se confunde com a celeridade processual, né? Devendo essa configuração do excesso na duração do processo ser analisada face à complexidade da causa, as posturas dos litigantes e dos seus patronos, a estrutura e o volume de trabalho no tribunal onde o processo está tramitando. Então, considerando esse abarrotamento de processo que existe em todos os nossos tribunais, tá? Esse argumento acaba ganhando muita força na hora de eximir qualquer juiz de responsabilidade na demora de conclusão dos seus processos. E é isso que acontece na prática. E isso é amplamente aceito, porque o juiz vai ser julgado, inclusive, pelos seus pares, ele vai ser julgado por outros magistrados. Tá? Só para a gente exemplificar isso com números, tá? De acordo com o CNJ, o Brasil hoje tem mais de 70 milhões de processos, e sendo que 30 milhões de processos são julgados todo ano, e mais 30 milhões de processos são ajuizados todo ano, conforme os dados do Poder Judiciário do ano de 2019, tá bom? Então, para resumir, tá? Para resumir tudo, para resumir nossa mini aula de hoje. Fiquem espertos na conduta da outra parte e utilizem os mecanismos da multa por litigância de má-fé, né? Configurando aí esse atraso, e principalmente a tutela de evidência por manifesto propósito protelatório da outra parte, tá bom? Isso é o que eu tinha para falar hoje sobre esse princípio de duração razoável do processo, tá? Que ele existe na Constituição e no Código de Processo Civil. Então, as formas que eu acho adequadas de se usar e você introduzir na sua prática jurídica são essas, tá bom? Grande abraço e até a próxima.